Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Grata ao Senhor porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Glória a Deus. Boa noite, irmã Sandra. A paz do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá dando para me ouvir direitinho? Porque tem uma música muito alta aqui na rua de trás da minha casa. Tá assim um som muito alto. Eu não sei se está interferindo aí no som que eu estou falando com vocês. Me digam aí se dá para ouvir direitinho. Me confirma aí com um emotezinho, qualquer coisa, só para mim saber se está dando para você ouvir direitinho. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Nosso devocional de hoje, dia 6 de junho de 2026, tem como título Uma Vida Bem-Sucedida. Quem não deseja uma vida bem-sucedida, né? Quem não quer uma vida bem-sucedida, quem não se esforça para ter uma vida bem-sucedida. Mas nem sempre uma vida bem-sucedida é o que a gente pensa. Às vezes a gente acha que uma vida bem-sucedida é ter bastante dinheiro, não dever nada a ninguém e ter bastante bens, poder viajar para todo canto, e a gente acha que isso é uma vida bem-sucedida. Mas pelos princípios bíblicos, uma vida bem-sucedida é outra coisa. E nós vamos ver isso hoje, nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Voltamos para o livro de Salmos, sempre no final de semana, o devocional volta para o livro de Salmos. E hoje nós temos o Salmo 61, uma oração pelo rei, mais um Salmo de Davi. Boa noite, minha amiga Silene. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Boa noite, irmã Yolanda, paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu espero que esteja dando para vocês ouvirem direitinho, por causa do som que está muito alto aqui na rua de trás. Mas vamos lá. O Salmo 61 é uma oração de Davi, oração pelo rei, provavelmente por ele mesmo, que era rei em Israel. Esse salmo foi escrito quando ele já era rei, já estava no meio do seu reinado, quando as guerras começaram a se intensificar contra ele. Boa noite, Aninha, paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Davi, nesse salmo, ele expressa que toda a sua confiança está no Senhor. Ele começa esse salmo dizendo: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Esse salmo de Davi pode ser também o nosso salmo, pode ser a nossa súplica, a nossa oração, pode ser a nossa expressão para o Senhor, pedindo para que Ele atenda e escute a nossa voz. Aí Davi diz que desde os confins da terra clamo a ti. Esses confins da terra significa que em todos os lugares, em todas as aflições, em todos os momentos mais difíceis, Davi clamava ao Senhor. E ele brada, ele pede ao Senhor por segurança. Ele diz que a guerra está tão pesada que há um abatimento no seu coração. E ele diz assim: me leva para a rocha que é mais alta do que eu. Que rocha é essa? Essa rocha que é mais alta do que eu, que até é cantada em alguns louvores. Essa rocha é o próprio Deus. Ele é a rocha mais alta do que nós. Ele é a rocha em que nós estamos seguros se nós estivermos fundamentados nele. Se nós estivermos firmados nele, nós estamos seguros. Aí Davi continua. Diz: pois tu tens sido meu refúgio, tem sido uma torre forte contra o inimigo. Nesses tempos bíblicos, toda cidade tinha uma torre. Para que servia essa torre? Primeiro, era chamada de torre de vigia. Lá em cima ficavam soldados, ficavam homens que observavam quando o inimigo se aproximava da cidade, e ali eles avisavam. Segundo, em vindo um ataque surpresa, todos corriam para dentro dessa torre para se abrigarem nela. Boa noite, irmã Cíntia. Boa noite, irmã Maria José. A paz do Senhor. Então, Davi expressa que o Senhor, ele é essa torre segura. Essas torres que tinham nessas cidades fortificadas, elas eram um lugar que eles achavam que era a segurança deles, mas nem sempre era. Nós temos um caso lá no capítulo 9 de Juízes, de um dos filhos de Gideão, que usurpa o trono, e ele invade uma cidade, as pessoas vão se esconder na torre, e ele toca fogo na torre e mata todo mundo lá. Então nem sempre
essas torres eram os lugares mais seguros, mas Davi está dizendo que o Senhor é a nossa torre segura. No Senhor nós estamos seguros e protegidos. Aleluia, glória a Deus. Aí Davi diz: Senhor, permita que eu esteja na tua casa, no teu tabernáculo, no teu templo, no lugar de adoração, que eu esteja ali para adorar o teu nome, porque ali, Senhor, eu estou debaixo das tuas asas. Ali eu estou seguro e abrigado em ti. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos seguros e abrigados nele. Aí ele continua e diz assim: Senhor, eu clamo a ti porque, Senhor, tu ouviste a minha voz. Tu sempre ouves, ó Deus, a minha voz. Os meus votos, tu sempre ouves e me deste herança dos que temem o teu nome. Aí ele continua e diz: dias sobre dias acrescentam ao rei. O Senhor é aquele que nos dá dias sobre dias. O Senhor, a Bíblia diz que a prosperidade do que serve ao Senhor, primeiro, é viver muitos dias sobre a terra. Segundo, é ter filhos. Terceiro, é poder ter a oportunidade de ver os filhos dos filhos, que são os nossos netos. Isso é a verdadeira prosperidade daqueles que servem a Deus. Não está relacionado à riqueza, não está relacionado à posição social, não está relacionado a bens, não está relacionado a formações que você possa ter. Tudo isso é bom. Não tem nenhum problema se você tem tudo isso. Mas a verdadeira prosperidade dos que servem ao Senhor, ser bem-sucedido na palavra de Deus, é ter uma família, é ter filhos, é ter Deus, é ter o Senhor como a nossa segurança. Aí ele continua e diz: permaneça para sempre diante de Deus, concede-me a bondade e a fidelidade, que isso seja preservado na minha vida. Ele diz: Senhor, que eu possa permanecer diante do Senhor. O que Davi está dizendo é que, Senhor, ainda que eu seja rei, o que eu não posso perder é a tua presença. A presença do Senhor é o que nos faz pessoas bem-sucedidas. Aí ele termina o salmo dizendo: quando isso acontece, Senhor, quando tu me coloca na tua rocha, quando tu me esconde na tua torre forte, quando tu, Senhor, me coloca na tua casa, no teu templo, quando tu, Senhor, me concede eu viver em família, ó Senhor, e quando tu me dá a tua presença, Senhor, então eu habitarei em segurança. Aí ele diz: quando isso acontece, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Davi diz: Senhor, não tem outra coisa a fazer a não ser louvar o teu nome, salmodiar o teu nome para sempre. Não é só hoje, Senhor, é enquanto eu viver. E quando eu não viver mais nessa terra, eu quero continuar no céu, cantando a ti, louvando e salmodiando ao teu nome e pagando os meus votos. Que salmo maravilhoso, bem pequenininho, 8 versículos, mas extraordinário, que tem uma verdade poderosa para a nossa vida. Glória a Deus. Depois você lê de novo aí o Salmo 61. Tenho certeza que Deus vai falar com você. E o nosso devocional de hoje, o versículos base, está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18 e 19, mas eu vou ler também o 17. Então, eu vou ler aqui na Bíblia, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, 18 e 19. Diz assim: isso é Paulo aconselhando a Timóteo a aconselhar a igreja, a dar conselhos para a igreja que Timóteo dirigia. Aí ele diz: exorta aos ricos desse presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança e confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha que coisa linda. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Olha que conselho tremendo que Paulo dá a Timóteo para ele dar para a igreja. Ele diz que os ricos não coloquem a sua confiança na sua riqueza. E ele ainda chama a riqueza de instabilidade da riqueza. Boa noite, Deus, a paz do Senhor. Boa noite, Analice, a paz do Senhor. Glória a Deus. É interessante que o que Timóteo está dizendo aqui, que
Paulo está dizendo a Timóteo para dizer, é coisas que acontecem hoje. Por exemplo, às vezes uma pessoa é muito rica e ela resolve investir na Bolsa de Valores, por exemplo. Ela investe todo o dinheiro dela na Bolsa de Valores. Ela começa a ganhar, e ela vai investindo mais e mais. De repente tem uma instabilidade na Bolsa de Valores e ela perde tudo. E ela vai de rica para ficar pobre. Ali na 24 de maio, não, na Tristão Gonçalves, tem um mendigo que mora ali na Tristão Gonçalves. E uma vez um grupo de uma igreja que eu fiz parte foi evangelizar ali. Evangelizava, sempre eles faziam um sopão e iam distribuir à noite ali na Tristão Gonçalves. Ali nas proximidades da ACAL, nas proximidades da Igreja Universal que tem ali na Tristão Gonçalves. E uma vez os irmãos vieram impactados com o testemunho de um mendigo que tem ali. Esse homem disse que ele era muito rico. Era um grande empresário daqui do Ceará. E ele disse que uma vez ele fez um investimento ruim. E ele perdeu tudo que ele tinha. E aí começou o desentendimento dentro de casa, com a esposa, com a família. E a esposa se separou dele. E a esposa ficou com o único bem que ele ficou, que foi uma casa. Daí ele disse que ainda passou uns dias na casa da mãe, depois não deu certo, começou a sair, a ir para a rua e foi ficando. E já estava, quando aconteceu isso, já está isso com uns 8 anos atrás, ele já estava com quase 20 anos morando na rua. Irreconhecível. O que é isso? A instabilidade da riqueza. Então é por isso que a palavra de Deus nos recomenda não colocar confiança na instabilidade da riqueza. Aí ele continua dizendo, mas coloque em Deus. Por quê? Porque é Deus que nos proporciona, que nos dá bênçãos e que nos faz ricamente abençoados. É o Senhor que faz. Uma vez eu pregando em uma igreja, eu olhei para o pastor daquela igreja e perguntei por quanto ele venderia a filhinha dele. Ele me olhou com o olho esbugalhado e disse, o que é isso, irmã Lídia? Não venderia por valor nenhum. Eu disse, pois essa é a verdadeira riqueza que nós possuímos. Aquilo que dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Eu tenho certeza que nenhum de vocês venderia seus filhos por dinheiro nenhum. Então você é rica demais. Rica em Deus, porque você tem o que o dinheiro não pode pagar. Aleluia, glória a Deus. Aí ele continua aconselhando Timóteo e diz, você sabe qual é a verdadeira riqueza, ô Timóteo? As pessoas que praticam bem. Essas são ricas de boas obras. Sejam generosos em dar e prontos em repartir. Essas são pessoas bem-sucedidas. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho certeza, se eu perguntasse a Cíntia, por quanto você venderia a Rainara e a Raiele? Tenho certeza que dinheiro nenhum pagaria. Eu tenho certeza, se eu perguntasse a minha prima e a Deusa, por quanto dinheiro você venderia o Juninho? Eu tenho certeza que ela diria, dinheiro nenhum desse mundo pagaria o preço do meu filho. Pois vocês são bem-sucedidos em Deus. Vocês são ricos em Deus. Então sejam agradecidos, porque isso é ser bem-sucedido. Aí ele continua dizendo para Timóteo, Timóteo, diz aí para esse povo que acumulem para si tesouros que a traça não come, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. Que tesouros são esses? As boas obras, o bem. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos parentes. Esses são tesouros que o dinheiro não pode comprar, que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode destruir, que nada neste mundo consegue tirar de nós. Esse é o verdadeiro tesouro. Vamos ver o que diz aqui o nosso devocional. Quando ligamos a televisão ou navegamos na internet, é comum nos depararmos com promessas de fórmulas que supostamente nos levarão ao sucesso financeiro fácil e rápido. Isso aí é direto, né? É curso como ficar rico em 7 semanas, como ficar próspero em 1 mês. É tanta coisa que você vê nessa internet, na televisão, em todo canto. Mas afinal, o que é ser bem-sucedido? Bom, a resposta mais popular do mundo é simples. O mundo ia dizer o seguinte, ser bem-sucedido é acumular muito dinheiro, é ter muitos bens. Mas a realidade é bem diferente. Obviamente, o dinheiro é importante e necessário, mas o amor a ele é um grande problema.
Uma pessoa pode ser rica e ao mesmo tempo ser miserável. É triste quando você vê alguém que é muito rico, mas é miserável. É uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não tem alegria. É uma pessoa desconfiada. É uma pessoa que não consegue ter amigos. É uma pessoa que não tem relacionamento nem familiar. Com medo de alguém fazer alguma coisa para tomar o seu dinheiro. Muitas vezes é rico, mas é miserável. Mas a realidade é bem diferente. É bem diferente. Uma pessoa pode ser rica e ao mesmo tempo miserável. Por exemplo, uma faca na mão de alguém pode ser utilizada para o bem e para o mal. Uma faca pode ser usada para fazer uma cirurgia de emergência. Mas se for na mão de alguém que é ruim, mal, pode ser para cometer um assassinato. Então, uma faca em si só ela não é boa nem ruim. A gente usa uma faca na cozinha para fazer os nossos afazeres, cortar a comida, o alimento. Então, ela não é nem boa nem ruim. Na mão da pessoa é que ela se torna um instrumento ou para o bem ou para o mal. Do mesmo jeito é o dinheiro. O dinheiro por si só nem é bom nem é ruim. Mas o dinheiro nas mãos das pessoas, ele se torna um instrumento ou para o bem ou para o mal. O dinheiro não muda uma pessoa, mas só revela o que está no coração dela. Não é o dinheiro que a pessoa diz assim, bota dinheiro na mão da pessoa, você vai ver quem ela é. Não é por causa do dinheiro, é porque ela já era assim, estava lá no coração dela. Ela apenas externou a partir do momento que ela tinha mais dinheiro. Eu costumo dizer que existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é o dinheiro. Isso é triste, irmãos. Alguém que é tão pobre que tudo que ela tem é o dinheiro. Nós devemos ser ricos de atitudes, ricos de amor, ricos de bem. Aleluia! Ser bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus, caminhando dentro do propósito para o qual você nasceu e não permitir que o dinheiro ou qualquer outra situação o lancem para fora do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Uma vida bem-sucedida começa com a mente, coração e atitude. Essas três coisas. E não com o dinheiro. Não é o dinheiro que faz uma pessoa bem-sucedida. Ele pode vir como uma consequência de uma boa gestão dos recursos que estão em sua vida, dos recursos que vêm para as suas mãos. Deus quer dar a você recursos para serem empregados nos propósitos dele aqui na terra. E não para o levarem à distração, nem consequentemente à perdição. Tem gente que não dá para ser rico. Não dá, Deus sabe. Por isso que Deus nunca vai enriquecer. Tem gente que não dá para possuir nenhum carro. Nem uma bicicleta. Porque se possuir uma bicicleta, se esquece do Senhor. Se esquece de quem doou a bicicleta para ele, quem deu. Porque não temos nada, irmão. Tudo vem do Senhor. Nós somos apenas mordomos. O Senhor nos colocou como administradores aqui na terra. É isso que nós somos. Então, não importa quais fórmulas para o sucesso financeiro que o mundo esteja lhe oferecendo. Nenhuma delas será tão certeira, eficaz e duradoura quanto a que está alicerçada na Bíblia. Conforme o versículo que lemos, precisamos ter um coração doador e grato, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo para ensinar aquela igreja. Olha, a verdadeira riqueza, Timóteo, o verdadeiro tesouro que deve ser acumulado é um coração generoso, é alguém que está disposto a dar, disposto a repartir, disposto a dividir com aquele que não tem. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Entenda, independentemente da quantia que temos, precisamos ter um coração doador e grato ao Senhor. Entender que tudo que nós temos vem dele, é por ele e é para ele. Tudo que nós temos. Nada é nosso, irmãos. Se você diz, mas foi eu que trabalhei, mas foi Deus que lhe deu vida e saúde. Se ele fizer assim, seu coração para de funcionar. Ele tem a nossa vida nas mãos dele. Ele é quem nos dá. É por isso que cada dia que nós vivemos é presente. Sabe por que é presente? Porque é realmente um presente de Deus. Para nós, ele está nos doando mais um dia. Glória seja dada ao seu nome para sempre. Eu convido você hoje, avaliar seu coração, a ver como você tem lidado com os recursos que Deus tem confiado em suas mãos. Não seja avarento. A Bíblia diz que o avarento, até o que ele tem, é tomado.
A Bíblia diz que aquele que retém até o que ele tem é tomado. Então aprenda a ser generoso. A Bíblia fala de um homem chamado Barnabé. Você sabe como é que Barnabé era conhecido? Como filho da consolação. Sabe por quê? Porque a primeira atitude de Barnabé, a primeira vez que a gente ouve falar de Barnabé, é ele vendendo um campo, um grande campo que ele possuía na cidade de Chipre, e colocando aos pés dos discípulos, para que os discípulos administrassem de acordo com a necessidade da igreja. Então Barnabé era conhecido como alguém generoso, que tinha um coração doador, que tinha mãos para dividir e repartir, e não para reter. Você tem a oportunidade de receber de Deus, de celebrar e de repartir. Ninguém é tão pobre que não tenha pelo menos amor para dar para alguém. Então, sempre nós temos alguma coisa que pode ser compartilhado com alguém. Compartilhe um abraço. Às vezes você chega na igreja, observe, olha, às vezes tem alguém tão abatido, tão triste. Você vai lá, você dá um abraço. Essa pessoa é sarada naquele abraço. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos dê um coração generoso. E que nos dê o entendimento que nós somos o povo mais bem sucedido da terra. Porque além de nós termos o Senhor, além de termos a presença dEle, Ele tem nos dado vida. Ele tem nos dado salvação. É algo que dinheiro nenhum pode comprar, por isso é pela graça. É pela graça de Deus. A frase de hoje é: o generoso sempre trilhará o melhor caminho. E a palavra é generosidade. Examine seu coração hoje. Veja as coisas que você tem. Agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem concedido a você. Louve a Deus pela sua família. Eu vi uma postagem hoje de uma irmã que eu conheço, e ela postou assim, uma foto dela, um vídeo, um pequeno vídeo. E ela botou assim: me perguntaram por que as coisas não estão mais me abalando. Aí ela respondeu, ela mesma colocou a resposta. Ela disse assim: é porque eu entendi que o que Deus tem feito por mim é superior a todas as lutas e tribulações que eu tenho passado. O Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós. Jesus disse assim: qual o homem que com toda a sua preocupação pode acrescentar, ele chama de, lá a palavra que ele usa, é a mesma coisa de meio metro. Ele diz, pode acrescentar meio metro ao custo da sua vida. Aí ele diz, mas vocês olhem para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, porém nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olhe para as aves do céu, que não semeiam nem ajuntam em celeiros, contanto o nosso Pai, o vosso Pai, as alimenta. Aí ele conclui dizendo, vocês não são mais importantes do que as aves? Vocês não são mais importantes do que os lírios no campo? Vocês sabem de uma coisa, que até o cabelo da cabeça de vocês, o Senhor sabe, o meu Pai sabe, é contado. Ele sabe quantos tem, quanto você perde todos os dias. Então, a sua vida é preciosa. E o Senhor tem cuidado de vocês. Assim como diz Filipenses capítulo 4 e verso 28. Eu quero terminar essa live hoje com esse versículo. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu vou orar agora por você para nós concluirmos essa palavra tão maravilhosa, vinda do Senhor, vinda do céu para o nosso coração. Uma vida bem-sucedida é uma vida em que tem o Senhor como centro. Uma vida bem-sucedida é aquela que possui coisas que o dinheiro não pode comprar. Deixa eu orar por você. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer, porque tu está sempre nos lembrando, Senhor, de coisas que muitas vezes nós nos acostumamos com elas e paramos de agradecer. Nós queremos te agradecer, Senhor, neste momento,
casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Ó Senhor, muito obrigado pelos sobrinhos, pelos tios, tias, avós. Obrigado por todos os amigos, todos aqueles, Senhor, que Tu coloca nas nossas vidas, que o dinheiro não pode comprar. Obrigado porque nós temos uma igreja para nos congregarmos. Obrigado pelo Teu cuidado e amor. Eu quero Te agradecer porque nós temos a Tua palavra. Oh, Senhor, que nos conserta, que nos orienta, que nos coloca no prumo. Muito obrigado, Senhor. São coisas que o dinheiro não pode comprar e que nos fazem pessoas bem-sucedidas. Eu quero terminar esta oração te agradecendo pela Tua presença e pela salvação, Senhor. Que por mais que nós trabalhássemos a vida inteira, nós não tínhamos como pagar o preço do sangue do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero só dar notícia de vocês da Larissa. Ela está bem mesmo. Já está correndo dentro do quarto. Já está arrancando o acesso. Das sorologias que ela fez confirmou dengue, mas alguns exames ainda não saíram o resultado, ela ainda não recebeu alta, mas ela já está bem, para a glória do nome do Senhor, porque o nosso Deus é fiel, e Ele faz coisas extraordinárias, por isso que nós somos bem-sucedidos, porque nós servimos a um Deus que é dono de todas as coisas, e nós pertencemos a Ele, e Ele tem prazer em nos abençoar e nos ajudar. A paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. Beijo para vocês. Compartilhe essa live com alguém. Abençoe a vida de alguém. Quem sabe alguém precisa ser lembrado que ela é bem-sucedida em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor.